Olá, amigos investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Charlão Investe, e eu estou junto com vocês em busca da liberdade financeira. Pessoal, só lembrando que nos meus vídeos eu sempre mostro a minha carteira aberta para vocês. O que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, se eu estou tendo lucro ou prejuízo, e vocês vão poder acompanhar a minha evolução. Então, primeiramente eu já queria pedir para vocês, se inscreve no canal, dá um joinha, e vamos junto comigo aí em busca da liberdade financeira. Bom, dito isso, queria mostrar para vocês hoje um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. Ele tem um patrimônio de mais de 4 bilhões. Eu até tinha citado o nome dele no vídeo passado. Então hoje a gente vai falar de um fundo que ele é de tijolo, que é o setor que eu mais gosto. Eu não gosto muito de fundo de papel, eu prefiro os fundos de tijolos, por quê? Eu sou muito conservador na questão de investimento, tá? Sou meio que papai e mamãe, então eu não fujo disso, certo? Até tenho fundo de papel na minha carteira, mas são bem poucos. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada nesse fundo então que eu estou falando. Então, hoje eu estou falando com vocês a respeito deste fundo aqui, do KNRI11. Esse é o ticker dele, da bolsa. Hoje ele está custando R$ 159,80 e ele está pagando um dividendo que ele pagou, na verdade, nos últimos 12 meses de 7%, quase 8%, né? Então quem tinha uma cota desse fundo em janeiro do ano passado, quando chegou em dezembro ele tinha recebido um total de R$ 12,36 de dividendo. Só que aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Se a gente olhar aqui, esse dividendo, 7 e pouquinho, para um fundo de tijolo não é ruim, mas tem vários fundos que pagam acima disso. A gente tem fundo de shopping, tem fundo de logística, agências bancárias que pagam um pouco, até mais do que isso. Então por que será que esse fundo paga um pouco menos do que esses outros? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o porquê. Bom, então aqui a gente tem algumas informações dele que a gente já viu, né? Agora a gente vai dar uma olhada aqui, Que eu tinha falado para vocês, o valor patrimonial dele é de 158,86 por cota. Então ele tem um patrimônio de 4 bi, 4 bi 221 milhões. É um fundo bem grandinho, né? Hoje ele está um pouquinho acima do seu PVP, está com 1%. Hoje o mercado aceita pagar 4 bilhões 246 nele. Mas, para um fundo de tijolo não tem problema nenhum nisso. Por que não tem problema? Porque todo ano os imóveis são reavaliados. E a tendência é que isso suba, né? O seu valor patrimonial acabe subindo. Tem a correção dos aluguéis, tem bastante coisas envolvidas. Outra coisa importante a gente ver é a liquidez dele. Hoje na Bolsa de Valores, ele tem quase 4 milhões de reais de liquidez, de negociações diárias. Isso aqui é diário, viu, pessoal? Então você não vai ter nenhum problema para comprar ou para vender ele na bolsa. Aqui nós temos o gráfico dele de evolução, né, dos dividendos dos últimos 5 anos. E olha só que legal. 2020 ele pagou 7,893, depois ele pagou 8,81, 10 e pouco, agora o último ele pagou 12 e pouquinho. Então o que acontece? Está subindo. É o que a gente quer no fundo imobiliário. A gente quer que ele sempre esteja subindo os seus dividendos, ano após ano. Por quê? Porque isso mostra pra gente que os seus imóveis estão sendo corrigidos, os aluguéis, né? Os aluguéis estão aumentando. E isso é bom para o cotista, né? Que a gente vai se protegendo um pouco da inflação. Aqui a gente pode ver os últimos rendimentos dele. Ele pagou agora, nesse mês 5, R$1, outro mês passado R$1. Ele varia um pouquinho aqui, esse rendimento de 151 deve ter distribuído algum lucro, né? Que esses fundos também, eles, quando tem uma reservinha, eles distribuem, né? Então isso é bom também para o cotista. E aqui mais algumas coisas que são mais importantes, né? Que a gente quer saber isso aqui, O prazo dele será indeterminado. Ele é de um segmento híbrido. O que significa isso, esse híbrido aqui? Significa que ele não investe só em uma categoria de ativos. Por exemplo, a gente tem os fundos de logística que investem só em galpão logístico. A gente tem os fundos de shopping que investem só em shopping. Esse fundo aqui, ele investe em mais de uma categoria de imóvel. A gente vai ver depois também.
tá? Ele é gerido pela Quineia, né? Eu vou mostrar para vocês lá no relatório daqui a pouco. E a gestão dele é ativa. Então, duas coisas importantes aqui. Que a gestão é ativa, né? Ou seja, ele pode comprar, pode vender, pode negociar. Isso é ótimo. E o prazo dele é indeterminado. Ele não tem prazo para acabar, né? Isso é ótimo também. Outra coisa importante que a gente pode ver aqui embaixo, ó, é os seus imóveis, ó. Então ele tem bastante imóveis, ó. Ele tem 4 aqui, mais 4, 8, com mais 8, 12, mais 4, 16, e aqui com mais 3, 19. Só que eu estava vendo o relatório dele, esse fundo já tem 20 imóveis, tá? Ele tem um imóvel a mais do que está aqui. A gente vai acompanhar e vai ver lá. E a gente vai ver também por que esse imóvel ainda não está aqui, certo? Aqui está falando um pouquinho dos vencimentos, né, dos contratos. Temos contrato de 3 a 6 meses, temos contrato de 36 meses, e assim por diante. Aqui os indexadores que são corrigidos os contratos, né? Então, quase 76,67% é IPCA. Isso é bom, né? E 33% IGPM. Então agora, ó, a gente vai dar uma olhadinha lá no relatório dele, ó. Então, eu já fiz até umas marcações aqui pra gente ver, ó. Ele é gerido pela Quineia. A Quineia é uma empresa do Banco Itaú, ó. O Itaú tá aqui embaixo, ó. E ele é dono da Quineia, que faz a desculpa, pessoal, que faz a gestão desses fundos. E o Itaú tem vários fundos imobiliários, não é só esse daqui não. Então, geralmente todos os fundos imobiliários que vai ser KNCR11, que nem esse daqui, que é o KNRI, KNIP, todo que começa com K de Quineia, vai ser gerido pelo Itaú, pela Quineia, tá? Isso é só uma curiosidade. E agora aqui, ó, a gente vai ler algumas coisinhas que eu anotei, pra gente prestar atenção. Então, ó, o mais importante de tudo, quando você for comprar um fundo imobiliário, é sempre olhar o relatório gerencial. Entendeu? Por quê? Porque esse relatório gerencial, ele sai mensalmente e fica disponível a qualquer investidor, tanto cotista como não. Porque eu não sou cotista desse fundo, mas eu abri o relatório desse mês, ó, e estou dando uma olhadinha. E na onde que a gente pode achar o relatório? Pode achar aqui, ó. Nesse site aqui do Status Invest, você vai aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Cadê? Acho que para baixo aqui um pouquinho, pera lá. Aqui, ó. Relatório gerencial, ó. E aqui a gente tem o último que saiu, ó, que saiu 3 agora do 5. Tem outros informes de algumas coisas periódico, mas o mais importante é esse daqui, ó. Aí você clica aqui em abrir e você vai para aquela página lá, tá? Então no site Status Invest você digita o código do ativo, né? E daí você pode vir mais aqui embaixo e procurar o relatório gerencial. Aí fica mais fácil para você achar. Então olha aqui, ó. Aqui ele já começa assim, ó. É sempre bom você ler algum comunicado que o gestor passa, né? Que nem aqui tá falando assim, ó. Que a vacância física dele aumentou um pouquinho, ó. Ela era de 2,5%, foi para 2,57%, né? Ela aumentou para 2,57% e antes ela era de 2,51%. E daí ele fala também que a financeira é a mesma coisa, aumentou um pouquinho a vacância financeira, foi para 8,4% e era 7,80%. Então ele fala também que da sua 8ª emissão, que foi agora esses dias. Eu marquei algumas coisas aqui pra gente dar uma olhada, mas olha só que interessante aqui, ó. Aqui você também tem o patrimônio líquido, que a gente já viu lá, ó, que é 4 bi. O valor por cota, ó. Então o que acontece? Vamos supor que esses imóveis aqui, eles são reavaliados uma vez ao ano. Que ele suba ali 5, 10%, então esse valor vai subir também. Ah, mas daí a cota já vai subir. Não, calma. Sobe o valor patrimonial, mas com o tempo o valor da cota vai subindo também, porque daí as pessoas vão comprando e ela vai subindo. Esse é o valor que ela está sendo vendida hoje, que a gente viu lá com a Ágil, né? O número de cotistas, a gente tem 267.574 cotistas. A vacância física que ele já colocou lá, né, que aumentou um pouquinho. E a vacância financeira que a gente já viu lá também, que ele colocou que aumentou um pouquinho, né? Então a gente tem bastante informação no relatório. Eu grifei algumas coisas aqui pra gente estar dando uma olhadinha. E algumas coisas a gente vai só passar.
Aqui, se você quiser ver, tem a taxa da administração e gestão, que é 1,17 ao ano. Não acho uma taxa muito grande. Eu penso assim, ó. Pensa com você um CEO de uma grande empresa. Pensa lá o CEO do Banco do Brasil. Ele deve ganhar bem ou ganhar mal? Ele deve ganhar bem, né? Só que ele também tem que dar o quê? Resultado. É igual ao fundo. A taxa de gestão, e eu não vejo problema nenhum ela ser um pouquinho acima de 1% ao ano. Porém, o que a gente quer? A gente quer uma boa gestão, né? A gente quer resultado. Se ela estiver entregando resultado, não vejo problema. Então aqui também tem algumas outras coisas da emissão. Aqui, ó. Que eu andei marcando. Que está falando a respeito da liquidez dele. Por isso que eu até cliquei de vermelho aqui. Então o que acontece? Hoje na bolsa é negociado mais de 3,84 milhões. É um volume diário que é negociado no B3. Então é aquilo que eu falei, você não vai ter nenhum problema nem para vender nem para comprar. Outra coisa aqui, ó. A vacância financeira, a gente já viu lá, né? Então aqui está a evolução da vacância. O mês passado era de 7,80%, né, e agora foi para 8%, subiu. Mas esse fundo já chegou até aqui, ó. Nesse ano passado, até 9%. Então o que acontece? Essa vacância é normal, ela tem uma oscilação. O bom seria para o cotista se ela fosse zerada. Mas eu acho que nenhum fundo imobiliário consegue fazer isso. Difícil. Por quê? Tem vários inquilinos, né? E ainda mais esse daqui, que depois lá embaixo a gente vai ver o segmento dele. E a gente vai dar uma olhadinha por que o seu dividend yield é um pouco menor, tá? Mas, ó, pessoal, lembrando, se você está indo comigo nessa jornada, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve lá, não custa nada, dê uma força para nós e vamos junto comigo em busca da liberdade financeira. Bom, aqui eu deixei umas anotações, ó, que o portfólio dele é composto por 20 propriedades, aquilo que eu falei para vocês, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Aqui que está o X da questão, ó. Por que esse fundo paga um dividendo menor? Por causa disso aqui, ó. Edifício comercial. Esse é o grande gargalo de todos os fundos. Por quê? Porque na pandemia o pessoal foi trabalhar de casa, então sala comercial zerou a locação. E até hoje não conseguiu se recuperar. E agora o que acontece? Temos um monte de fundo com várias salas comerciais e a maioria deles tem uma vacância bem elevada, tá? Então isso aí vai demorar um tempo ainda para os fundos se recuperar. Pode ser que se recupere, esperamos que sim, né? Mas a gente vai continuar de olho nisso para ver. Então aqui, ó, ele é composto por 52% de logística e 47% de escritório, quase meio a meio, né? Aqui fala um pouquinho do contrato, né? Típico, e como que ele é feito o reajuste, né? GPM e IPCA. A maioria é IPCA, isso é muito bom, né? Aqui está falando do prazo médio dos contratos. Você pode ler com calma. Quando você for comprar um fundo, eu recomendo que vocês leiam com calma. Aqui a gente só está dando uma pincelada, né? Ó, aqui a gente já começa a ver um pouquinho falando dos ativos, né? Ó, as regiões dele, os edifícios. Mas aqui que tem a parte que eu mais gosto de ver, que são as fotos dos edifícios, ó. Então, se você pegar aqui, ó, você já começa a ver os problemas, ó. Vamos pegar esse edifício aqui, ó. Ele hoje está com uma vacância, ó, de praticamente 17%, uma vacância financeira, ou seja, essas salas devem estar todas sem alugar. Esse daqui não, ó, tá tudo alugadinho, pode ser um imóvel muito bom, né? Esse daqui também está alugadinho, deve ser imóvel bom. Esse já tem 7% de vacância, ó. Então aqui a gente já tem 17, aqui já tem 7. Se a gente pegar aqui embaixo, ó, olha só, 16%. Então o que acontece? Tem alguns imóveis no portfólio que eles são de altíssima qualidade, tanto por localização quanto pela estrutura do imóvel. E esses imóveis, ele tem uma condição maior de não ficar vago, porque assim, a demanda que tem hoje em dia por sala comercial, as pessoas preferem esse tipo de imóvel, né? E outra coisa que a gente viu lá, por que tinha 19 imóveis lá embaixo, foi por causa disso aqui, ó.
Esse imóvel aqui, ele ainda não está concluído. Ó. Um imóvel até bonito, né? Então, esse imóvel aqui, o fundo vai ter 69% de participação nele. E a conclusão dele, ó, para o primeiro semestre de 2026. Ou seja, vai demorar um pouquinho ainda, né? Uns 2 anos para começar a ter que alugar salas e para outras coisas, né? Então, por enquanto, esse fundo aqui, esse imóvel, só está dando despesa, né? Porque está em fase de conclusão. Mas, quando ele entrar com as suas receitas de aluguéis, possivelmente pode até melhorar um pouquinho a questão da vacância, né, financeira. E aqui, ó, eu marquei um pouquinho aqui também a vacância, ó, vacância financeira 9% nesse prédio, esse outro 12%. Nesse daqui, ó, eu marquei de vermelho porque, ó, 68% de vacância. É uma vacância muito alta. Olha esse outro aqui, ó. 94% de vacância. Então, assim, a gente percebe que tem alguns ativos aqui dentro do portfólio que tem um problema grande para ser resolvido, né? Porque nós, como investidor, como cotista, a gente não quer ver um imóvel ficar em 60%, 70% desocupado, 90% desocupado. Por que razão que está acontecendo isso, né? Às vezes é melhor o fundo vender o imóvel e pegar e acabar comprando outro imóvel. Só que tem a dificuldade, né? O fundo não pode vender o imóvel com prejuízo. Então, às vezes, ele tem que segurar o imóvel, tentar melhorar ele, tentar alocar um pouquinho para despertar interesse de outros fundos para ele poder vender, né? Se desfazer do imóvel. Mas o bacana que eu mais gostei foi isso aqui, ó. Eu até marquei para vocês dar uma olhada, tá vendo? Por que eu, Charles, gosto tanto de fundo de logística? Porque, ó, eles pagam um excelente dividend yield, maior até do que os fundos de shopping, muitas das vezes. E, além disso, olha aqui, olha os galpões logísticos que esse fundo tem no portfólio. Vacância zerada, 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 zerada. Ou seja, os fundos de logística os galpões logísticos que esse fundo tem no portfólio está 100% locado. Entendeu? Aqui ele tem 90% de participação, 100%, 100%, 100, 100, 100, ó. Praticamente ele é dono de todos os galpões. Então o que acontece? A rentabilidade da carteira desse fundo é de 7 e poucos por cento, quase 8%, só não está pior porque ele não é 100% de lajes. Porque ele tem uma grande parte, mais de 60% que nem a gente viu lá, mais de 50%, que é 47% é de lajes, mais de 50% de galpão. É o que está segurando ainda o dividendo. Entendeu? Então, se ele fosse só de lajes comerciais, possivelmente ele estaria pagando menos, pagando uns 6, uns 5,5, por aí. Entendeu? Por isso que eu gosto muito. Porque o galpão logístico ele vai alugar para empresas, né? Vai ter e-commerce, vai ter Mercado Livre, vai ter um monte de coisa lá dentro. Magazine Luiza e assim por diante, né? Correios, muitas das vezes tem fundo que aluga para o correio também. Então, eu sou extremamente favorável ao fundo aumentar a posição aqui em galpão. Isso aí é um pouco de laje, na minha opinião, né? Lembrando que eu não sou corretista desse fundo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, em todos os fundos que a gente for comprar, é esse aqui, ó, alavancagem. Desse fundo aqui, ele tem uma alavancagem de 150 mil. Para um fundo de mais de 4 bi, bem tranquilo, né? Sem problema nenhum. Isso não representa quase nada do portfólio do fundo. Então, na minha opinião, na questão da alavancagem, esse fundo está sem problema nenhum. E agora vamos dar mais uma olhadinha aqui embaixo. Aqui ele põe as informações da receita por locação. Se você pode pesquisar tudo lá também, se você quiser. Mas uma coisa também que a gente tem que ficar ligado é isso aqui, ó, a composição do rendimento semestral. Então, o que acontece? Eu até marquei aqui para vocês, ó. Aqui é a reserva financeira. Receita financeira, receita do aluguel, despesa e a reserva está aqui embaixo. Ó. Esse cinzinha claro, já marquei de vermelho. Então, o que acontece? Ó, ele tinha 16 centavos de reserva, depois caiu para 8, depois caiu para 11, depois subiu para 11, depois ele tinha 18, subiu para 18 e agora caiu para 3. O que está acontecendo? Ó? O resultado do fundo está sendo menor do que a reserva que ele tinha. Então ele está queimando caixa. Porque o resultado dele, o que é? É o aluguel, que está aqui, ó,
essa grande parte. Depois tem uma receita financeira, que é esse azulzinho, que pode ser algum dinheiro aplicado, alguma aplicação no banco, alguma coisa assim. Tem as multas também que ele pode cobrar. E tem outras receitas, que também pode ser algum fundo imobiliário, alguma outra coisa que ele tem na carteira. Ou até mesmo uma aplicação também. Mas o que a gente tem que ver aqui? Ó? O bom é que quando o fundo paga lá R$1 por cota, no mínimo ele empate. Entendeu? No mínimo, assim, ele gera uma receita suficiente para pagar as despesas e para pagar esse R$1 também. 0 a 0. Isso é o mínimo que a gente espera. O bom é o quê? Quando sobra, ele vai guardando. Porque nem aqui, ó, aqui ele tinha 8 centavos de reserva. Pagou tudo, sobrou 3, então essa reserva aumentou. Aqui não aumentou. A reserva ficou no 0 a 0. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil de entender. Então, ó, aqui ele tinha 8 centavos de reserva, ó. Né? Aqui em cima aqui. Tá, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Isso. Então, ó, aqui ele tinha 8 centavos de reserva. Depois essa reserva subiu para 11, ou seja, sobrou 3 centavos aqui. Aqui não sobrou nada, continuou no 11, ó, mas ele pagou certinho, ó, né? O rendimento, conseguiu pagar ainda. Aqui aumentou, ó, ele rendeu um pouquinho mais. Ele aumentou um pouquinho, sobrou mais, né? 7. Só que agora, olha o que aconteceu. A reserva dele caiu para 3 centavos. Possivelmente o mês que vem, se não acontecer nada, essa receita dele cair um pouquinho, ele vai pagar menos de R$1. E quando o fundo paga menos de R$1, tem algum problema? Olha, eu vejo o seguinte, nós como cotistas, a gente quer receber sempre um valor maior. Mas quando o fundo acontece alguma coisa e ele paga um pouco menos, se isso for esporádico, um mês só, talvez não aconteça nada. Mas se ele paga um pouco menos no mês, no outro mês, com certeza a cota dele vai cair. Entendeu? E a cota caindo um pouquinho, se você acredita no fundo, no portfólio dele, na gestão, é uma grande oportunidade para você comprar mais cotas. Tá? Porque para nós, quanto mais barato a gente comprar, melhor, né? Aqui algumas outras informações que, se você quiser ler depois, você pode ler, né? Pode entrar lá. Então, essa análise que a gente fez aqui é uma análise que a gente tem que fazer para todos os fundos que a gente vai comprar. Todos. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Se o fundo tem mais de 1 bi de patrimônio. Por quê? Se o fundo tem mais de 1 bi de patrimônio, isso significa que ele é um fundo grande, né? Outra coisa que a gente tem que ficar esperto, a alavancagem. A porcentagem que esse fundo tem de alavancagem tem que ser uma porcentagem mínima, né? A gente não quer um fundo alavancado para depois dar problema, que nem eu mesmo tenho fundo na minha carteira que está alavancado. Então, é um problema. Eu já até comentei em outros vídeos que tem 2 fundos que eu pretendo retirar da minha carteira. E são os 2 que eu tenho hoje que estão alavancados, né? Mas fazer o quê? Quando eu analisei o fundo lá no começo, quando eu comecei a investir, eu não sabia disso. Então, acabei comprando e agora está lá, né? Então, coisas importantes que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? A gente pode procurar até aqui, ó. Mas sempre é bom a gente olhar o relatório, né? Então, ó, importante. Valor patrimonial. A gente quer o quê? Mais de 4 bi. Esse aqui é mais de 4 bi, mas acima de 1 bilhão já está valendo. A liquidez, muito importante. Esse daqui é o PCVP. A gente nunca deve pagar uma cota com ágio. Principalmente em fundos de papel. Né? Pagar assim 1,05, 1,04 num fundo de papel não tem lógica nenhuma. De tijolo ainda dá, porque você sabe que tem os imóveis por trás, né, que se valoriza todo ano. Então a gente tem que olhar no dividendo também. Só que a gente não pode olhar só para o dividendo. A gente tem que entender que por trás desse dividendo tem alguma coisa, uma relação. Que nem nesse caso a gente já percebeu. Por que ele paga menos assim? Por causa da vacância, né? Ele tem vários imóveis que são de lajes corporativas que depois da pandemia ficaram vagos. E ele não conseguiu ainda arrumar a casa, né? Digamos assim. Outra coisa muito importante que a gente tem que ver, ó, a gente pode até olhar aqui, ó. Se a gente vir aqui, de onde que ele coloca os rendimentos anuais, mensais, a gente pode voltar aqui, ó, na última casinha. E vamos na última, até chegar na última. Daí a gente pode olhar aqui o quê? Olha só. Esse fundo começou aqui, ó. O primeiro rendimento dele foi em 31/1 de 2016. Então esse fundo aqui, ó, ele já se provou no tempo, porque ele já tem mais de 5 anos. Outra coisa importante, ó,
A gente tem que olhar se o fundo já tem mais de 5 anos. Então, ó, se a gente olhar lá, se o fundo tem mais de 5 anos, se o fundo tem mais de 1 bilhão, se o fundo não tem alavancagem, se o fundo tem mais de, vamos colocar assim, ó, mais de 5 imóveis, mas o ideal, eu vejo hoje assim, ó, que para você se proteger bastante, um fundo tem que ter mais de 10 imóveis. A não ser se for galpão logístico, né? Porque daí às vezes ele tem um galpão logístico que ele pode ser locado para várias empresas, mas mesmo assim, um galpão é muito pouco. Teria que ser pelo menos uns 5. Então, dá para aceitar ter um fundo que tem 5 imóveis? Dá. Dá para aceitar, se for galpão logístico e for diversificado os inquilinos, né? Porque daí vai sair um inquilino, vai entrar outro, você não vai sentir no bolso. Porque se você pegar um fundo que é monoativo, que só tem um ativo, pensa comigo, só tem um inquilino, o inquilino vai embora, né? Esse fundo não vai ter aluguel, não vai ter receita. Só que ele vai ter despesa com o prédio, vai ter despesa com o IPTU, vai ter todas as despesas. E como que ele vai fazer para pagar? Se ele tiver uma reserva no caixa, ele vai usar. Se ele não tiver, ele vai ter que emprestar dinheiro. Ou, se ele não conseguir emprestar dinheiro, fazer uma alavancagem para ir pagando as despesas do fundo, ele pode vender o imóvel ou ele pode pegar uma chamada de capital com os cotistas. Então, o risco é muito grande. Então, ó, vamos pensar assim, para a gente se proteger. Fundo com mais de 1 bi, mais de 5 anos, alavancagem mínima possível e de 10 ativos para cima. E uma boa diversificação nos inquilinos. Isso daí dá uma proteção muito boa para nós que somos investidores. A tendência, assim, da gente perder é muito difícil. Porque, assim, inquilino entrar e inquilino sair é normal. Faz parte do jogo, né? Não tem como fugir disso. Mesma coisa de uma empresa. Tem hora que ela vende mais, tem hora que ela vende menos. Faz parte do jogo, certo? Bom, se você ficou comigo até aqui, queria pedir para você, ó, se inscreve no canal, no canal. Bom, lembrando, pessoal, que tudo que eu falei com vocês até aqui é o que eu faço com o meu dinheiro, com os meus investimentos, na minha carteira aberta que eu mostro para vocês, então o risco é só meu. Então, nada disso que eu falei é recomendação nem de compra e nem de venda. Cabe a você, como investidor, tomar suas próprias decisões. Beleza? Bom, se você ficou comigo até aqui, queria pedir para você se inscreve no canal, dê essa força, dê essa moral pra gente e vamos junto comigo aí nessa caminhada da liberdade financeira. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.